Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento? Alguém pode me dizer que dia que é hoje? Dia 20? Dia 24. 24 de dezembro. Véspera de um dia comemorado por toda a terra, o dia de Natal. E muitas vezes a gente comemora algo, a gente se envolve com algo e a gente não sabe na profundidade aquilo a qual nós estamos envolvidos, estamos comemorando ou estamos festejando ou fazendo algo. Eu não sei se você sabe que o Natal, a origem dessa festa, ela é uma origem pagã. A origem do Natal, ela vem de um paganismo. Os romanos comemoravam nessa época, eles cultuavam algumas divindades pagãs nessa época. Os romanos, eles cultuavam a um deus persa chamado Mitra, que era o deus da luz. Cultuavam também um deus grego chamado Dionísio, ou, para os romanos, Baco, o deus do vinho, da libertinagem, das orgias. E tinha mais um deus que era comemorado, que era festejado nessa época, que era um deus chamado Osíris, que era celebrado pelos egípcios, que era o deus do sol. Por quê que era nessa data que havia essas comemorações? Porque na Europa, nesse período do ano, vai dar início ao inverno. E o inverno traz escuridão, traz todo aquele clima meio cinza. E eles tinham essas divindades adoradas, cultuadas, porque eles acreditavam que essas divindades iriam ajudá-los a passar por aquele momento. E geralmente isso era comemorado no dia 25 de dezembro. Mas a Igreja Católica, ela estava dominando o mundo religioso naquele momento. E em 350, no ano de 350, o Papa Júlio I, orientado por um historiador religioso, decide usar uma estratégia. Falou, vamos substituir estas festas que os pagãos já comemoram, vamos substituir por uma festa que nós vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Porque não existia uma data definida, a Bíblia não relata uma data definida para o nascimento do Senhor Jesus. E aí, esse Papa, ele institui o Natale Dominus. O que vem a ser isso? O Natal do Senhor. Então, o Natal, ele é uma festa que tem uma origem que ela não é cristã, mas ela foi sendo transformada. Os elementos que possuem o Natal foram trazidos lá de fora e inseridos no nosso meio. Nesse momento, havia um sacrifício a essas divindades, esses deuses pagãos, que era um sacrifício de animais. E hoje, o que se comemora no Natal? O Natal Peru, não é?
fazer o peru de Natal. Então existem muitos símbolos inseridos no Natal que a gente faz e a gente não tem consciência do que está fazendo. Mas eu estou condenando o Natal? Não. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Isaías 9, 6. Vamos esperar todos acharem. Isaías capítulo 9, versículo número 6. A palavra de Deus diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O contexto do Natal que eu acabei de citar é essa origem. Mas e para nós, que estamos reunidos aqui hoje, e para um povo que professa uma fé no Senhor Jesus Cristo, qual é o símbolo do Natal? O que o Natal, o que essa data, ela significa para nós? O missionário Walter, ele deu um testemunho aqui agora de algo que aconteceu na vida dele. E esse nome a qual nós celebramos hoje, esse nome a qual nós nos reunimos nessa data, com pessoas, com os familiares, amigos, é esse nome que cuidou dele naquele momento. Mas o nome de Jesus, por muitos, é um nome escarnecido, é um nome que causa motivo de zombaria. Jesus, quando ele veio a essa terra, os seus não o aceitaram. Quando Jesus ele veio, os judeus não o aceitaram. No decorrer da história, na consumação dos séculos que se passaram, muitos não o aceitaram. E nos nossos dias de hoje, muitos não o aceitam. Muitos não o reconhecem. Muitos não o valorizam. É um nome que causa respeito e admiração a muitos, mas é um nome também que causa ódio, zombaria em muitos outros. Muitos o admiram, muitos o respeitam, e outros não valorizam o Senhor Jesus. Então, independente da data a qual estamos vivendo, essa data ela é específica porque ela nos chama a atenção para Ele. Ela nos chama, nos aponta para o nome que é Jesus Cristo. É um nome que tem o poder de salvar a humanidade, mas nem toda a humanidade será salva. É um nome que pode mudar a sua vida, mas a vida de muitos ele não transforma, porque as pessoas não
se dispõe. Esse é o Senhor Jesus. Esse é aquele a qual nós nos reunimos nessa noite, geralmente em família, para comemorar com alimentos, com união, com ajuntamento. Mas muitos de nós não paramos para ter a consciência da grandeza de quem é. Porque para muitos, Jesus é o Filho de Deus. Mas para outros, Jesus é apenas um profeta. E para outros ainda, ele é uma figura do imaginativo humano, da mente humana. Você está vendo como que o nome de Jesus, ele causa conflito, ele causa tantas coisas diferentes em determinados níveis de pessoas. O Salvador da humanidade. Nós acabamos de ler aqui, um menino nos nasceu. Escute, igreja. Jesus é o presente que Deus deu para a humanidade. É um presente que Deus nos deu. Muito mais os negam do que os aceitam. O mundo andava e ainda anda em escuridão, em trevas. As pessoas andavam e andam perdidas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. As pessoas achavam e acham que conhecem a Deus, que sabem como agradar a Deus, que sabem como tocar o coração de Deus. E Deus, na sua grandeza, Ele se aproximou da sua criação. Quantas vezes Deus falava com o seu povo com voz de trovão. Deus descia sobre o monte e o monte tremia. O monte fumegava. Mas isso causava nas pessoas espanto e medo. Não fazia com que as pessoas se aproximassem do Senhor. Não fazia com que as pessoas se achegassem a Deus com temor. As pessoas tinham medo de Deus, não temor do Senhor. E medo e temor são duas coisas totalmente diferentes. Essas manifestações que Deus fazia, que nós encontramos nas Escrituras, só fazia o povo ter medo dele. E Deus, Ele se cala. Essas manifestações sobrenaturais cessam. Mas Deus continua falando com a humanidade. Deus levanta profetas para anunciar a sua palavra, para anunciar o seu querer. Porque os profetas, eles eram boca de Deus. Eram pessoas a qual Deus levantava para trazer uma mensagem de direcionamento à humanidade. E sabe o que as pessoas faziam? Não ouviam os profetas. E além de tudo, matavam os profetas. Mas Deus decidiu ainda assim continuar falando com a humanidade. E Ele decide dar um presente
para a humanidade. Ele decide nos presentear, mesmo não merecendo. Ele decide nos entregar um presente. Mas Deus, Ele é perfeito. Todas as obras que o Senhor faz é perfeito. Deus não poderia nos dar qualquer presente. Repita comigo, era o presente. Era o presente. Não era qualquer presente. Não era qualquer coisa que Deus estava nos dando. Porque nós vamos participar daqui a pouco do amigo secreto. E amigo secreto, vocês sabem que é um negócio meio cabuloso, né? Verdade. O camarada abre o presente dele, é um iPhone. Aí na hora do outro receber o presente que ele foi dar, é um sabonete Palmolive. É assim. É desse jeito. Mas o Senhor não nos presenteou como nós presenteamos. O Senhor decidiu nos dar algo, o melhor que Ele tinha. Melhor. A melhor oferta. E Ele nos dá o Senhor Jesus. O profeta Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas não era qualquer presente. Em Isaías 7,14 diz assim que a virgem vai engravidar e ela vai dar à luz a um menino. E esse menino vai se chamar o Emanuel. Aleluia. O presente de Deus não era qualquer presente. Era a presença do próprio Deus conosco. Porque Emanuel é o Deus conosco. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós não sabemos a data do seu nascimento. Alguns estudiosos acreditam que Jesus, devido às indicações bíblicas, nasceu no mês de abril, mas não há nada comprovado. Mas hoje a humanidade para celebrar esse momento, para festejar o nascimento. Porque Natal quer dizer nascimento. Quando você vai para algum lugar, eles te perguntam qual é a sua cidade natal. É o local do seu nascimento. Qual é a sua data natal? É a sua data de nascimento. Mas parece que muitas vezes a gente está mais preocupado com a ceia, a gente está muito mais preocupado com os presentes, a gente está muito mais preocupado com o ajuntamento, do que se preocupar com aquele que é celebrado hoje nessa data. E fazermos uma reflexão e nos perguntarmos: será que eu estou fazendo aquilo que agrada aquele a qual eu celebro hoje? Será que a minha postura, será que a minha maneira de viver está agradando aquele a qual eu estou festejando hoje? Mas eu vos digo que muitas vezes nós nem nos lembramos dele. As pessoas nem se lembram. As pessoas na hora da ceia, elas não param nem para fazer uma oração, para agradecê-lo por tudo que ele fez e tem feito. Nós estamos chegando no final de um ano que se passou. Foram quase 365 dias em que Ele cuidou de nós, em que Ele nos protegeu, em que Ele nos deu sustento. Essa semana eu conheci pessoalmente, eu nunca tinha tido um contato pessoal com um muçulmano.
Eu conheci um muçulmano pessoalmente. E é triste. Você vê que as pessoas, elas não creem no Senhor Jesus Cristo. Eles acham que Jesus não pode ser Deus, porque um Deus ele é muito fraco para ir para uma cruz. Eu ouvi isso. Ele não pode ser Deus, porque ele é muito fraco. Como que Deus iria para a cruz? Realmente, ele se fez fraco, ele não precisava disso. Ele se fez fraco por eu e por cada um que está aqui. Ele é motivo de ser zombado, de ser descrido, porque ele deixou a sua majestade para nos salvar. Ele era digno de ser honrado, glorificado por todos. Mas muitos o acusam de ser fraco pelo que ele fez. Nós estávamos sob um governo do pecado, da morte, da destruição. Era um governo que fazia nós escravos. Porque quem está no domínio do pecado, quem está sendo dominado pelo inimigo, não tem vontade própria. A palavra diz que o governo está sobre os seus ombros. E sabe por que ele se fez fraco? Conforme muitos dizem. Para estabelecer o governo dele nas nossas vidas. Para quebrar o jugo do pecado nas nossas vidas. Para quebrar aquilo que Satanás tinha legalidade para tocar nas nossas vidas. É esse o Jesus fraco que fala. Ele deixou a sua glória, a sua majestade, para vir habitar entre nós, igreja. E nós estamos aqui nesse dia, com a expectativa de mais tarde nos reunirmos. Será que nós paramos por um instante para pensar em tudo o que ele fez e o que ele continua a fazer? Porque tudo o que ele fez ecoa pela eternidade. É somente ele que tem a autoridade para quebrar o jugo do pecado sobre as nossas vidas, para quebrar todo o poder que o pecado, que o inimigo tem de tentar impor uma escravidão sobre nós. A palavra diz que ele é maravilhoso conselheiro. As pessoas acham que conhecem Deus, as pessoas acham que sabem das coisas da vida, as pessoas acham que são boas em tomarem decisões. E nós tomamos decisões todos os dias. Algumas acertadas, outras nem tanto. As pessoas acham que sabem agradar a Deus. Tem um texto que eu fico maravilhado de ver. Colossenses 2:3. Está escrito assim: porque nele, em Jesus, está escondido toda a sabedoria e toda a ciência. Está tudo escondido nele. Está tudo nele. Quando você vê o homem ir para a lua, quando você vê o homem criar coisas mirabolantes, quando você vê a ciência avançando, todas essas coisas estão escondidas nele. É por intermédio dele que tudo é revelado. Toda a sabedoria se revela através de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Aleluia. É Ele. Quando nós achamos que sabemos tudo, é aí que nós entramos em situações complicadas. Quando nós achamos que sabemos tomar a decisão,
É aí que nós colocamos os nossos pés aonde não deveríamos pôr. Quando nós achamos que já sabemos tudo, é aí que a nossa vida que parece que estava indo bem começa a dar tudo errado, porque só Ele tem o conselho certo para nos dar. Porque Ele é o maravilhoso conselheiro. É Ele que possui. Sabe aquele momento que você não sabe o que fazer? Sabe aquela situação da vida que você não sabe qual decisão tomar? Sabe aquele momento em que você não sabe que caminho ir, se eu vou para cá, se eu vou para lá? Pois bem, Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o maravilhoso conselheiro que vai te direcionar, que vai te levar em segurança pelo caminho que Ele sabe que é o melhor caminho para você seguir. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos o caminho que devemos seguir. A palavra diz que há caminhos para o homem que parecem corretos, mas no fim são caminhos de morte. Não se atreva a andar sem o seu conselho. Não se atreva a tomar decisões sem consultá-lo, porque o Senhor, Ele tem prazer em responder. E todos aqueles que o buscam, todos aqueles que buscam refúgio nele, direção nele, não ficam e não andam confundidos. Esse é o maravilhoso conselheiro. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Aleluia. Ele é o Pai da eternidade. Todos aqui têm um pai, não tem? Mesmo sem conhecer. Ninguém nasceu de uma chocadeira. Todos têm um pai. E qual que é a figura de um pai no sentido primário? A figura de um pai no sentido primário é o gerador da vida. É ele que gera. É necessário aquilo que o pai contém, que é um espermatozoide, para fecundar o óvulo, para que se gere um embrião e daí em seguinte se gera a vida. Então, o pai, num sentido primário, ele é gerador de vida. E se Jesus é o Pai da eternidade, Ele gera em nós, através do Espírito Santo, a vida eterna. Porque nós estávamos mortos espiritualmente, e ninguém se dá conta disso. Eu já falei isso aqui, eu volto a repetir. Vocês já viram um morto andando? Só no Walking Dead, né? Hã? Tem gente que é viciado naquela série, Walking Dead. Morto não anda, gente. Como que morto anda? Fala pra mim. Ele tem que ser levado. Ele tem que ser conduzido. Ele não anda sozinho. Se as Escrituras dizem que nós, sem o Senhor Jesus, estamos mortos espiritualmente, quem carrega a pessoa que está morta espiritualmente? Se ela está morta espiritualmente, ela está sendo carregada espiritualmente. É o inimigo. É Satanás. É a vontade dele que carrega quem não tem Jesus Cristo. É por isso que é impossível. É impossível o ser humano que não tem Jesus Cristo dizer não ao pecado. Não consegue, gente. Não tem como. Porque ele é um escravo que está sendo carregado espiritualmente.
Quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o pecado vem, ele bate a porta. Ele bate a porta todos os dias. E tem uma música do Thales Roberto que fala isso. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Mas ele diz assim, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Mas essa escolha, essa decisão, essa atitude só toma quem é cheio do Espírito Santo. Porque se a pessoa não for cheia do Espírito Santo, ela não vai dizer não ao pecado. Ela vai ceder, ela vai se render, ela vai se entregar. Ele é o Pai da eternidade, porque Ele gera em nós a vida eterna. E um pai, num segundo, de uma maneira secundária, todos conhecem aquele ditado que diz assim: quem pariu Mateus, balance Mateus. Se Ele nos pariu, se Ele é o Pai da eternidade, se Ele nos deu a eternidade, Ele mesmo vai se encarregar de cuidar de nós. Ele mesmo vai se encarregar de cuidar das nossas vidas e nos conduzir à eternidade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Os filhos, quando crescem, e eu tive esse exemplo agora, minha mãe já teve há um tempo, pastora já teve, o Gera e a Michele também já teve. Um filho, quando cresce, ele se torna independente, ele bate asas. Um filho, quando cresce, ele segue o seu caminho, ele se direciona e ele se acha auto-independente. Sim ou não? E ele segue o seu caminho. Mas com o Senhor Jesus, não faça isso. Não queira a sua carta de alforria. Não queira se emancipar do Senhor Jesus. Por mais que você tenha idade suficiente para ser um ancião, Ele ainda deseja cuidar de você. Ele ainda deseja que você seja aquele filho dependente dele. Ele ainda deseja que você tenha aquela intimidade que um pai tem com um filho. Sabe aquela intimidade daquele filho que chega todos os dias e conversa com o pai? E aí, você está bem, pai? Eu estou precisando disso. Porque às vezes a gente coloca Jesus numa posição intocável. Quando Ele mesmo disse com a boca dele, Ele falou: se vocês me tiverem como Senhor e obedecerem a minha vontade, eu já não vou mais vos chamar de servos. Eu vos chamar de amigos. Aleluia. Amigos. Proximidade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que também Ele é o príncipe da paz, e eu estou concluindo. Mas como? O príncipe da paz? Se você olha o mundo está em guerra. Você olha o Brasil, a violência está aí. Você vê pais que não se relacionam com filhos, filhos que não se relacionam com pais, pessoas se matando a troco de nada, pessoas se matando no trânsito, por causa de uma fechada, por causa de um equívoco que o outro fez no volante, o outro já se acha no direito de tirar a vida. E aqui eu abro um parênteses: se você errou no trânsito, não dê uma de valentão, não.
Errar faz parte. Errou no trânsito, coloca a tua mão para fora e desculpa. Me perdoa, eu errei. Você quebra outra pessoa. A palavra diz que a palavra branda desvia o furor. E às vezes alguém chega com furor para nós e nós queremos falar mais alto do que aquela pessoa. Se alguém chega com furor, fale baixo, fale com calma, que você vai constranger aquela pessoa. Não se exalte. Se ele é o príncipe da paz, como que o mundo está em caos? Então ele perdeu o governo, ele perdeu o domínio. As coisas saíram fora do controle do Senhor. A palavra é mentirosa. Está dizendo que ele é o príncipe da paz. E por que o mundo está em guerra? A paz que ele tem para nos dar não é essa paz que o mundo está guerreando aí fora. A paz que o Senhor tem para dar é uma harmonia espiritual causada pela restauração do relacionamento do indivíduo com Deus. Porque a criação, quando se volta para o seu Criador, restabelece a comunhão com aquele que te criou, e essa comunhão, ela só existe através de uma pessoa. Por mais que você acredite ou não que a pessoa que me acompanha pela internet, essa comunhão, ela só existe através de um nome. Esse nome é Jesus Cristo. É só através dele. Ninguém mais pode aproximar o ser humano do seu Criador, que foi rompido o laço com o pecado. E nessa conversa que eu tive com essa pessoa muçulmana, é triste você ver no que eles acreditam. Respeito. Mas uma comunhão que foi perdida com Deus lá no Éden, por causa de a transgressão de um homem. Aí muitos se perguntam, mas Adão pecou? Por que eu sou condenado? Por causa do que Adão fez? Porque pelo pecado de um, a condenação veio para todos. Mas as pessoas só não conhecem aquele texto que diz que pelo pecado de um a condenação veio para todos, mas pela justiça de um todos foram justificados. Apenas um ato de justiça de uma pessoa chamada Jesus Cristo trouxe a redenção para toda a humanidade. Se pelo pecado de um homem, pelo erro de um homem, se estabeleceu o juízo de Deus, pelo acerto de um homem, se estabeleceu a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então nós precisamos de Jesus Cristo. Eu te convido a ficar de pé. Eu poderia ficar falando o dia inteiro aqui do Senhor Jesus. Poderia falar muito mais a respeito do Senhor. Mas eu te convido a fechar seus olhos nesse momento. Escute. Jesus não veio fazer guerra com você. Pelo contrário, Ele quer se revelar na sua vida como o Emmanuel, o Deus conosco. As situações da vida só vão tentar te levar para longe dele. Nunca espere que as situações da vida o aproximem do Senhor Jesus. As situações da vida, as frases prontas, as circunstâncias, elas sempre vão te levar para longe do Senhor Jesus, nunca para perto do Senhor Jesus.
Viva por Ele. Hoje é dia véspera de Natal. Tome uma decisão. Viva por Ele. O viver por Ele é aceitar a sua maneira de viver. O viver por Jesus é primeiramente reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E para reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, é necessário que seja confessado com a boca. Se confessa com a boca e com o coração se crê. Viva para Ele. Se renda a Ele. Não deixe que mais um ano se passe sem que você valorize aquilo que Ele fez por você naquela cruz do Calvário. Ele se inferiorizou. Ele é motivo de zombaria até hoje. Porque muitos acham que se Ele fosse um Deus poderoso, Ele jamais iria para a cruz. Realmente, a cruz não era para Ele. A cruz era para nós. A cruz era para mim e para você. E Ele vai para a cruz para poder morrer a morte que nós merecíamos. Hoje é dia que todas as pessoas, de alguma maneira, se lembram do nome dele. Mas não faça como o mundo. Porque o nome dele é conhecido no mundo todo. O nome de Jesus é conhecido no mundo inteiro. Mas nem todo mundo o reconhece como Senhor e Salvador. Não deixe que a obra dele na sua vida seja em vão. Não deixe que ninguém tome a decisão por você. Não deixe que ninguém tome a decisão por você. É você quem tem que tomar a decisão. É você quem decide. É você quem escolhe ter Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei se verdadeiramente você já o aceitou como o Senhor da sua vida. Eu não sei se você já o professou com a sua boca como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas esse é o momento de você fazer. Se você não fez. Esse é o momento de você se render aos pés daquele que te salvou, daquele que quer ser o Pai da eternidade na sua vida, o Príncipe da paz, o Deus forte, o teu Salvador. Não recuse o seu chamado. Não endureça o coração. Aceite o chamado do Senhor. Eu te convido num passo de fé. Se você já o aceitou, eu te convido a vir aqui na frente para você renovar os seus votos com Ele, renovar a sua aliança com Ele. Um ato profético, num ato de adoração, num ato de você falar: Senhor, eu já te aceitei como Senhor, mas eu quero renovar minha aliança contigo. E se você não o aceitou como Senhor e Salvador, eu também te convido a se entregar a Ele. Não há nada melhor na vida do ser humano do que entregar a sua vida ao seu Criador, do que se render aos pés. Se você deseja, vem aqui na frente. Venha, nem que seja para você dizer para Ele: Senhor, eu te amo. Eu saio do meu lugar porque eu não quero ser tímido. Eu quero ser alguém que revela a sua vontade na minha vida. Venha dizer para o Senhor isso. Venha. Eu te convido, venha, igreja. Venham. Se
Se entreguem na presença do Senhor, se rendam aos pés do Senhor. Não apenas comemore essa data com a troca de presentes, com a alimentação, com a reunião da família, mas que você possa se render ao senhorio e à majestade dele. Eu quero orar por você. Coloque a sua mão no seu coração. Senhor, estamos aqui reunidos na sua presença. Te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é santo, é bendito, é maravilhoso. Pai, hoje eu não paro para celebrar o Natal, mas que a verdadeira motivação das pessoas sejam encontradas somente em Ti, Senhor. Que somente o Senhor venha suprir o que o coração das pessoas precisam. Que o Senhor trabalhe em suas mentes para que elas entendam que precisam de Ti e que necessitam da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu perdão, e precisam do Senhor, porque o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. É o Senhor quem é o Pai da eternidade. É o Senhor quem gera a eternidade dentro de nós. Toma a vida de cada um que aqui se encontra. E que cada um que aqui se encontra possa entregar verdadeiramente, Senhor, a vida nas Tuas mãos, no Seu altar, e possa se render a Ti, Pai. Nós oramos e o fazemos no Teu nome santo, Jesus, para todo sempre, para toda a eternidade. Eu te convido a aplaudir o nome do Senhor.